Estamos de volta com o Repórter Difusora. Marlon vai ficar ali com o ouvido atento. Marlon daqui a pouquinho vai conversar com a gente, falar um pouco mais, que já estão começando os vários shows, já vão começar os shows que trazem exatamente esse aniversário da cidade. E hoje eu estou recebendo aqui, estou procurando aqui o instrumental daquele clássico do nosso queridíssimo Bandeira Tribus, que dá nome à ponte aqui do lado, né? Exatamente para que a gente possa fazer essa conversa boa com Ana Luísa. E Ana Luísa nos traz um registro que a gente acha muito importante. Primeiro, Ana Luísa, Almeida Ferro. Ana Luísa, eu tenho que colocar aqui teu currículo, porque você está lá no Ministério Público, né? E a gente pensa assim, não, a fria não sei o que da lei, a fria letra da lei. Como é que alguém do Ministério Público, para perguntar para o ouvinte, sim, sim. Você tem poesia, de onde vem a tua poesia? Você participa de 2 academias no Maranhão, a Ludovicense e até tem mais de uma, mais de 2. Sim. Bem-vinda aqui ao Repórter Difusora, Ana Luísa. Me Bom permite chamar dia. Ana Luísa? Claro, mas com certeza. Bom dia, Robson Júnior. Bom dia, ouvintes da Difusora. É um prazer estar aqui, né? E respondendo a sua pergunta, é porque o direito, ele tem a ver também, ele tem a ver com a poesia, porque ele tem uma relação umbilical com a justiça. E se você quer justiça, você também quer um mundo melhor. E a poesia nos oferece esse mundo melhor, às vezes, bem antes que essa realidade se faça presente. Ou então a poesia denuncia coisas que estão erradas aos olhos do poeta. Então essa relação é maravilhosa entre direito, justiça, poesia, tem tudo a ver. Bem, então vamos agora falar do livro. Nós estamos numa semana especial para o Repórter Difusora e para São Luís, porque é um resgate histórico. A gente fala muito de Daniel de Latouche. E o seu livro resgata outras figuras. A gente tem a impressão que Daniel de Latouche chegou aqui sozinho, mas ele está cercado de outras possibilidades. 2 provocações. A outra, Sim. Na minha adolescência me disseram, esses corsários franceses chegaram aqui, só queria era pau-brasil, alguma coisa de comércio e foram embora. Esses que chegaram para a gente, pode se considerar corsários? Não. Na minha opinião, Daniel de Latouche e François de Razilly, né, eles não eram piratas, não eram corsários. O pirata ele agia independentemente, né, de qualquer interesse de uma nação. Ele podia até se aliar, mas ele agia independentemente. O corsário, ele tinha uma carta de corso, né? E no caso do Daniel de Latouche e do François de Razilly, eles vieram com cartas patentes reais, né? O rei Luís XIII, na época, era uma criança, mas a regente era Maria de Médici, que era uma rainha que era florentina, mas estava no trono da França, e eles vieram com autorização do governo da França real para colonizar essa área. Então, eles não vieram como piratas, eles não vieram como corsários. Eles vieram para fundar a França equinocial. Esse era o objetivo da França, era estabelecer um núcleo irradiador de um império ultramarino nessa região. Eles tinham a outra ponta de lança, que era a ponta de lança do Canadá e parte dos Estados Unidos. E eles pretendiam estabelecer um império que ocuparia o norte do Brasil, o centro irradiador seria São Luís, atingindo até a área onde eles efetivamente chegaram, que foi a das Guianas. Então, naquela época, no século XVII, foi definido o destino do norte do Brasil. Porque essa área aonde os franceses chegaram, os portugueses não haviam ocupado. Eles haviam até tentado, Aires da Cunha havia tentado, Luís de Melo, mas eles não haviam conseguido se estabelecer aqui. Então, foram os franceses que efetivamente iniciaram a colonização dessa parte do Brasil, né? Bem, então você está falando... E falou de um outro personagem, você falou também em relação ao François de Razilly. Nesse livro, eu não falo apenas do Daniel de Latouche. Nós sabemos que ele foi o grande propugnador da França equinocial, nós sabemos o papel que ele teve para a fundação da cidade, mas ele não foi o único fundador da cidade.
Na verdade, os franceses tiveram 3 líderes em um primeiro momento, que foi o Latouche, o Razilly e o Barão de Sancy, né, Nicolas d'Arlet. Os 3 vieram com cartas patentes reais, né? Só que o Barão de Sancy, ao chegar, o interesse dele era meramente comercial. Então ele viu que a terra tinha grandes possibilidades e ele delegou as suas atribuições para o François de Razilly. Então, nas palavras do historiador, isso hoje já está sendo dito pelos historiadores franceses, eu cito Lucien Provençal, isso já está sendo dito, de que Razilly foi o senhor da colônia. Ele era a figura mais proeminente naqueles primeiros 4 meses de ocupação na ilha. Mas Daniel de Latouche também foi importantíssimo. Então, quando a gente fala em fundação da cidade de São Luís, nós tivemos 2 fundadores. Nós tivemos Daniel de Latouche, que inclusive não participou da cerimônia em que estavam os padres capuchinhos, porque ele era protestante e a cerimônia era uma cerimônia católica. E Razilly era tudo que a rainha queria, porque ele era católico, né? E a Maria de Médici, ela era florentina, então ligada aos interesses da família de Médici, né? Da Itália. Razilly foi quem deu o nome ao forte que passou a cidade. Foi ele, está lá em Clos d'Abbeville, isso é registrado. Então, meu livro pretende resgatar a figura também de François de Razilly. A Ana Luísa escreveu um livro, gente, de mais de 750 páginas, eu acho mais de 750, né? E que outros registros que você acha importante, porque se fala muito sobre... eu vi uma frase que eu fiquei muito chateado porque eu vi os recortes, digamos assim, fragmentos de que lá por 1646 nós tínhamos já gente vindo de Coimbra. Havia um doutor que veio para cá e depois voltou, mas ele deixou formado um jovem estudante de que veio e se formou aqui. Já era um grande estudioso e saiu daqui depois de São Luís para ir para Coimbra, para dar aula em Coimbra. Então, o pessoal fala, eu vi um estudo que dizia, não, porque há 300 anos atrás se inventou essa história de Atenas brasileiras para fazer autoestima, para aumentar a autoestima do maranhense. Como é que fica essa história, Ana Luísa? Não, de forma alguma, Atenas brasileira não é uma invenção. Atenas brasileira é uma constatação. É uma constatação que nós tivemos ao longo dos tempos, e particularmente concentrando mais naquele período de Gonçalves Dias, mas não só no período de Gonçalves Dias, porque até hoje nós temos grandes talentos. É um período extraordinário em que nós concentramos muitos escritores, grandes escritores, não só de projeção regional, mas de projeção nacional e até, como no caso de Gonçalves Dias, internacional. Gonçalves Dias hoje não é um nome só brasileiro, ele é um nome, ele também é conhecido na Europa. E você tem outros autores também, Josué Montello também traduzido para vários idiomas, você tem Sousandra, quer dizer, o Maranhão, São Luís, sempre foram celeiros de grandes escritores. E isso se prova até na origem de São Luís, porque São Luís não teve só uma fundação, digamos assim, por guerreiros, por soldados, por marinheiros, ela também teve uma fundação letrada. Nós tivemos 2 historiadores logo de começo, né? Os historiadores da época, que eram os cronistas, Clos d'Abbeville, os padres capuchinhos. Você estava falando de um padre, né? De coisa, então, Clos d'Abbeville e o Yves Devray. Inclusive, o Yves Devray, ele sofreu, digamos assim, uma das primeiras censuras dessa época, porque o livro de Clos d'Abbeville saiu em 1614, mas o dele, em 1615, ele foi destruído ainda na tipografia. A edição foi destruída. Só temos conhecimento dessa edição hoje graças aos esforços de François de Razilly, que estava na França, soube do fato e salvou, dizem um exemplar, outros dizem mais de um exemplar, mas ele salvou, encadernou e mandou esse livro para o rei. E dizendo assim, olha o que nós perdemos, ainda podemos voltar lá.
né? Ele basicamente escreveu uma carta ao rei que está nos registros, né? Então, qual era o objetivo? Então, a gente percebe que desde o início ali da colonização há uma tentativa de tirar os franceses dessa presença deles aqui. Sim, porque houve uma mudança de ventos na política europeia. Quando Razilly... tudo começou, na verdade, com Charles de Vaux. Charles de Vaux, ele era o imediato de Riffaut, né, que era um pirata, esse sim era um pirata, né? E ele tinha negócios ali no Rio Grande do Norte. Em determinado momento, ele veio aqui para o Maranhão e a nau, os barcos dele afundaram. E o Charles de Vaux ficou na terra, porque parece-me que só salvou uma nau, só puderam aproveitar um barco. Então, nesse barco voltaram os náufragos, mas a outra parte que não deu ficou na terra. E entre esses ficou o Charles de Vaux, que conviveu com os índios. E aprendeu os costumes, aprendeu a língua. E em determinado momento, anos depois, ele consegue voltar à França. E aí ele se encontra com Daniel de Latouche. E procura Daniel de Latouche e diz, olha, aquela terra é boa para colonizar, vamos convencer o rei. E Daniel de Latouche, que ele tinha, apesar da corte ser católica e ele ser protestante, mas ele tinha muito prestígio, era um grande navegador, não é? Ele também visitaria também as Guianas antes de vir para o Maranhão. Ele gostou do projeto. E aí eles procuram o rei Henrique IV. E Henrique IV fica entusiasmado, mas cauteloso. Ele manda primeiro Daniel de Latouche e Charles de Vaux para darem uma olhada na terra. Eles vêm... Isso antes de 1612. Isso. Antes de 1612. Aí eles vêm, olham, né? Aí Daniel de Latouche se entusiasma ainda mais e resolve, inclusive nesse período, ele tem um pequeno confronto com o Martim Soares Moreno, aquele de Iracema, né? Que era sobrinho do Diogo de Campos Moreno. Então ele volta, o Daniel de Latouche volta com Charles de Vaux, dizendo, olha, é um bom lugar para colonizar, só que o rei já havia sido assassinado. E aí quem estava no trono era Maria de Médici. Ora, quem foi assassinado foi Henrique IV, que era protestante, se tornou católico para assumir o trono da França. Então ele não ligava para essas questões religiosas, ele queria que a França se projetasse, né? Já Maria de Médicis era ligada à família, ela era florentina, então ela tinha, digamos assim, ela tinha uma relação muito grande com a Santa Sé, não é? E também, naquele caso, no início ela apoia o projeto do Daniel de Latouche. E o Razilly entra na história porque ele é católico. Então, por ser católico, ele tinha uma grande projeção no meio. Inclusive, ele é parente do Cardeal de Richelieu, que seria, posteriormente, né, que seria o fundador da Academia Francesa. Exatamente. E nós sabemos a figura. Se o Richelieu estivesse, digamos assim, como auxiliando o rei naquela época, a França não teria perdido a colônia, com certeza. Mas, continuando, Razilly então entra na história justamente para poder unir huguenotes e católicos. E aí a rainha, ela patrocina em um primeiro momento essa expedição, que é quando eles vêm para cá em 1612, se dá a fundação da cidade. Mas depois Razilly volta em busca de mais naus, de mais equipamento e tal. Quando ele retorna à França, já estamos começando um outro momento, né? A partir mais um pouquinho, digamos, mais um ano depois, já a França já está de olho no casamento do herdeiro, né? No caso, do herdeiro não, do rei, né? Do Luís XIII, com a infanta espanhola Ana da Áustria. Então, os interesses da França, nesse momento, estão ligados à Espanha. Então, não interessava contrariar o futuro aliado, a Espanha. Uhum. E nessa época, nós já estávamos sob a União Ibérica, quer dizer, Portugal já estava submetido pela dinastia à Espanha. Então, era a Corte de Madrid que regia o destino do Brasil. Então não interessava realmente mais a Maria de Médici ajudar essa colônia. Então praticamente ela abandona, a colônia fica à sua própria sorte, né? E os franceses vão perdendo o terreno.
Outro grande problema é que quando Razilly vai para a Europa, Razilly, o Ferdinand Denis, famoso historiador francês, o chama de velha glória da França. Quer dizer, ele era um grande guerreiro. Inclusive, ele luta nas guerras da Itália. Já Daniel de Latouche não tinha a mesma experiência guerreira, militar, né? Então, aí nós temos o desastre que foi a Batalha de Guaxenduba, né? Que ainda não foi definitiva para a expulsão dos franceses. Mas um ano depois eles são expulsos, quando Alexandre de Moura vem, né? Então, infelizmente, a partir daí inicia-se um processo que eu chamo no meu livro de um mito, porque há um livro de uma historiadora aqui do Maranhão que fala supostamente de um mito francês da fundação da cidade. Eu falo no contrário, eu falo no mito português da fundação da cidade. E esse mito português, ele se forma a partir justamente dessa expulsão dos franceses, né? E, inicialmente, esse mito ele se caracteriza por descaracterizar a figura dos franceses, chamá-los de piratas, de corsários, hereges, que naquele momento, né, havia a questão religiosa, então, e se utiliza também, como todo mito, você se utiliza até do elemento sobrenatural. Né? Então você diz que então você tinha duas nações católicas, a França em sua maioria era católica, mas você diz que Nossa Senhora ajudou os portugueses, né? Então isso tudo faz parte um mito, é o ponto de vista lusitano que passou a história como vencedores. E se diz também, não, foi apenas Ferdinand Denis que falou que os franceses fundaram, apenas os novos atenienses é que já no final do século XIX, começo do século XX, queriam dizer que os franceses foram fundadores. Não, nós tivemos vários outros registros de historiadores franceses e também aqui que escreviam em língua portuguesa, que reconheceram isso. Então isso não foi uma memória restrita, não foi algo inventado. É claro que a influência francesa no século XIX, no final do século XIX e começo do século XX, contribuiu para que fosse resgatada essa memória perdida. Não foi inventado, foi resgatado algo que havia ocorrido, que havia sido... Nós temos que nos lembrar que o Brasil foi colônia, o Maranhão foi colônia. E apenas no século XIX, em 1822, em 1823 aqui, com a adesão do Maranhão à independência, que nós deixamos de ser colônia. Então, o interesse que predominava era o interesse da elite portuguesa da época, né? E o interesse das elites que apoiavam essa elite portuguesa no Maranhão. Mas, de forma alguma, nós podemos esquecer que esse foi um... Olha, o que é que... Quando se pergunta... O que é uma fundação? Eu pergunto a vocês, ao ouvinte, eu peço que vocês reflitam. O que é fundar uma cidade? Fundar uma cidade é ter um papel dizendo, como se diz, mas Jerônimo de Albuquerque tinha um regimento que autorizava ele a fundar a cidade. Será que é um papel que funda a cidade? Não, não é um papel. O que os franceses construíram aqui quando eles chegaram? Eles construíram várias habitações de 1 e 2 pavimentos. Eles começaram a construir 2 capelas, uma delas foi concluída, a outra também foi concluída, mas o convento de São Francisco ficou meio que não terminado. Eles construíram um forte, e não era o único da ilha, porque você tinha o Forte de Sardinha, que já existia também. Fui ontem lá para ver o local. O local escolhido por eles era fantástico. Sim. Você tem uma visão ali do Yacht Club. Sim. E podia ver também o próprio o início, que era o que seria o Palácio dos Leões, lá o Forte São Luís. Sim. A visão era fantástica, inclusive para defender, né? Isso, então eles tinham o forte e outra coisa, eles tinham já uma praça cívica, não é, que foi construída, né, eles derrubaram as árvores, tal, deixaram o terreno todo planificado. Inclusive há registro no livro de Yves Devray de que foram instalados ali uma forca e um pelourinho, o que é sinal de que a justiça era aplicada. E aí também você tinha um porto. Você tinha o Porto de Santa Maria. Então, se você for pensar hoje, não é só o nome da cidade que vem dos franceses. O núcleo primordial estabelecido pelos franceses está no mesmo lugar. Então, onde os franceses estabeleceram o forte é a nossa área cívica ali.
é onde nós temos o Palácio dos Leões, onde nós temos o Tribunal de Justiça. Então é o centro administrativo da cidade. Onde os franceses estabeleceram as duas capelas, que é a Capela de São Francisco e a Capela de São Luís, né, naquela área ali do forte, e um pouquinho depois do forte, né, é onde estão hoje as nossas igrejas mais antigas. A Praia Grande, que se tornou cenário de tantos livros, de Josué Montello, livros de Aloysio de Azevedo, era onde ficava o Porto de Santa Maria, ou seja, onde era feito o comércio dos franceses. Então, tudo que os franceses, essa, digamos assim, essa planificação, esse planejamento de onde a cidade se estabeleceria não foi mudado. São Luís não mudou de lugar, ela continua, a nossa área histórica está exatamente aonde os franceses chegaram, né? Então é uma injustiça tremenda, e eles passaram aqui 2 anos e meio, aí dizem, mas eles foram expulsos, não restou nada. Não, restou sim. O Forte de São Luís, o próprio Alexandre de Moura, ele pode dizer, não, o forte estava meio prejudicado, estava com alguns danos, não sei o quê, mas ele reconhece que existia um forte. Se existia um forte, é porque havia uma fundação e que foi mantida pelos franceses. Tanto que depois se ergueu o Palácio dos Leões dentro da área desse forte. E você tinha também, e isso é mencionado pelos prisioneiros de Guaxenduba, porque nós temos, inclusive no meu livro, eu reproduzo o interrogatório dos prisioneiros, né? Em espanhol, que foi a versão que ficou. Então, nesse interrogatório é mencionado que havia construções já feitas pelos franceses no alicerce em pedra. Aí costumam falar também, mas o nosso forte não era de pedra, o Forte São Luís não era de pedra. Qual o forte daquela época que era de pedra com toda... Olha, o nosso Forte São Luís era muito mais, digamos, seguro, tanto que ele não foi conquistado pelas armas, do que o acampamento que Estácio de Sá estabeleceu no Rio de Janeiro, que serve de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Porque ali ele chegou, formou um acampamento, e esse dia foi considerado como a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Nós tínhamos muito mais em 8 de setembro de 1612. E eu ainda quero falar mais um aspecto, porque, Robson, você muito bem tocou na questão da relação do direito com as letras. São Luís tem uma outra relação muito importante que é pouco referenciada. E eu vou citar aqui o livro do professor Pavão Santana, quando ele fala das leis fundamentais do Maranhão. E ele diz que essas leis fundamentais do Maranhão foram a primeira manifestação de constitucionalismo primário das Américas. Não é só da América do Sul, é das Américas. Porque a Carta Colonial da Virgínia, de 1606, né, que foi adotada nos Estados Unidos, ela foi feita na Inglaterra, foi feita na Europa. A nossa não, a nossa foi feita aqui. Foi feita aqui e arquivada aqui. Infelizmente, o documento original se perdeu, porque foi arquivado no Forte de São Luís, depois foi destruído, né? Pelo menos não se tem notícia de onde foi parar esse documento. E depois veio também, houve a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, que é muito posterior, já é do outro século. Então, nós temos o primeiro documento das Américas de conteúdo constitucional. Talvez na parte formal ele não tenha ainda todos os requisitos, mas na parte material, sem dúvida. Isso é dito pelo professor Pavão Santana. E costuma-se dizer também, esse mito da Fundação Francesa, os adeptos costumam dizer, mas essas leis só se aplicavam aos franceses. Não, você pode ler lá no documento que os índios também aderiram ao documento. Você tem registro nos livros de Claude Abbeville e de Yves Devray de julgamentos feitos aqui. O próprio Japiaçu, há um relato de que ele, um dia lá numa bebedeira, numa daquelas cerimônias, né, que eles consumiam a bebida alcoólica e tal, chegou um filho dele, e disse a ele, olha, aqui nós encontramos a sua ex-escrava, que é a sua esposa, né? Estava em adultério aqui com outro escravo, né? E ele, furioso, mandou matá-la imediatamente. O filho a mata, né? E ela é esquartejada e as partes são distribuídas por aqui, pela ilha.
E isso chega aos ouvidos dos franceses. E os franceses ficam com um grande abacaxi, né? Porque os tupinambás eram os grandes aliados, né? Foram eles que fizeram aliança com os franceses que permitiram o desembarque das tropas. Mas eles agem muito habilmente, eles estabelecem o que Milson Coutinho chama de o primeiro Tribunal de Justiça do Maranhão, foi esse que foi presidido por François de Razilly, né? E Japiaçu é julgado, né? É absolvido, mas ele é julgado, entendeu? E nós temos também relatos no livro de Yves Devray sobre outros julgamentos, por exemplo, um outro... o primeiro momento oficial de feminicídio? Sim, pelo menos no registro de Claude Abbeville, sim. Sim, que era, infelizmente, a gente está vendo que não deixou de ser comum, né? Infelizmente, mas naquela época a mulher tinha muito menos garantia, né? Muito menos, não tinha praticamente garantia nenhuma, né? Então ela era uma condição quase que análoga à do escravo, né? Então, olha como o meu tempo é ingrato. Nós definimos aqui 30 minutos, não que a gente define o nosso tempo de rádio, mas eu acho que e a gente está tentando exatamente isso, não se esgota, é um livro que foi colocado agora um pedacinho pela sua autora, Ana Luísa Ferro. E Ana Luísa, eu quero agradecer muitíssimo a gentileza de você vir aqui, eu sei que seu tempo ela vai estar com a gente também, e convidamos você a estar com a gente no programa de sábado do Resenha, em que ela vai estar continuando a contar essas histórias. Muitíssimo obrigado por compartilhar com a gente aqui no Repórter. Eu que agradeço, foi uma honra. Tá? Depois do intervalo nós ouvimos aqui então a autora do livro. Então a gente conta esse livro onde, Ana Luísa? Hoje me convidaram para a hoje TV. Hoje a gente vai fazer exatamente a gravação, hoje à tarde, para o programa de sábado. Isso, pois hoje. Isso. Então, mas tu queres o quê? Não, onde que encontra? Esse livro na livraria do advogado. A livraria do advogado fica ali no Tropical Shopping e no Fórum. Ah, sim, no Tropical. No Tropical é fácil. É do Loiro, que a gente chama do Loiro, né? E também o Milton da Vozes tem. Milton ali na Rua da Paz. Eu já tentei diversas vezes para a MEI, só que não chegaram ainda a um acordo, a minha editora, porque ele não é publicado, foi publicado por uma editora do Sul, é uma editora da Juruá, editora Juruá. Então eles ainda não chegaram. Tomara que cheguem a um acordo. Então, por enquanto, mais o Loiro vende tranquilamente. E a Feira do Livro está chegando, viu? O Milton, eu creio que deve levar. Vai para a Feira do Livro? Pois 20 a 11 de outubro, de 11 a 20 de outubro, exatamente. O Milton deve levar, porque ele sempre leva. Não, ele já foi, ele foi lançado, na época ele foi lançado. Então ele já pode levar, gente. A gente vai para o intervalo, na volta eu vou conversar com o Marlon. E no sábado tem mais Ana Luísa Almeida Ferro. Ela vai estar com a gente no Resenha, que começa às 9 horas na TV